Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um podcast da LM. Aqui você sabe, o seu canal jurídico contábil. E aqui, como sempre, um baita convidado ou uma baita convidada toda semana, né? Episódios que você confere toda quinta-feira. E hoje tenho o prazer, né, de apresentar para vocês o José Maranguello, muitos já conhecem, né? Agora ele já está aqui de corpo e alma, finalmente, na LM. Mas a gente vai conversar hoje num tópico muito importante para peritos, advogados, como outras profissões, né? Descomplicando a IA. Mas o foco de hoje é descomplicando a IA para advogados. Então, vamos começar, José Maranguello. Um prazer estar conversando com você. Obrigado, Cláudio, pelo convite. Um prazer é meu estar aqui, né? Eu assisto todos os vídeos do canal e é uma honra estar aqui participando dessa entrevista, desse podcast. Bom, então vamos começar. Então, tu que vivenciou, né, 27 anos de TJ, né, e nessa vivência, né, acompanhando usuários, né, então, quanta coisa, né, que passou nesses 27 anos de tecnologia, enfim, quando tu saiu agora do tribunal já estava esse engatilhamento, né, aos pouquinhos da IA, né, mas agora tu já está do outro lado, agora realmente como empreendedor, como eu estava brincando com o pessoal de casa, de corpo e alma na LM, e vai vivenciar o que tu aprendeu, vamos dizer assim, lá no TJ, com usuários, só que agora os teus usuários advogados. É verdade, Cláudio, eu terminei o meu ciclo no tribunal, a minha jornada lá no tribunal em fevereiro deste ano, e é uma transição, porque quando tu trabalha num órgão público, num tribunal, no Tribunal do Estado, como eu trabalhei, é um trabalho, tu está trabalhando para o cidadão, é um trabalho para a sociedade. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter sempre em mente, né? O servidor público é uma pessoa que trabalha para a sociedade, né? Sim. E o viés é um pouco diferente, né? Agora, trabalhando aqui na LM, a gente continua prestando um serviço óbvio para a sociedade, né? Mas muda muita coisa, assim, muda a forma como tu enxerga o trabalho. Agora tu tem que te virar, né? Como servidor, como um empregado, tu recebe as tarefas mais ou menos pré-determinadas e tem que dar um jeito de desenvolver. E quando tu tem o teu escritório, tu tem que, desde inventar a tarefa, planejar, executar e seguir para a próxima. Todas essas coisas vão acontecendo simultaneamente, né? Então, lidar com usuários, né? Quem trabalha com TI tem essa questão do usuário, né? São os clientes, né? Basicamente são clientes. É que fica estranho tu chegar num órgão público e dizer que um magistrado, um outro servidor, um advogado que vai te procurar é teu cliente. Não é, né? Ele é um usuário do serviço, né? Mas isso são 26 anos, 26 para 27 anos, quase 27 no tribunal, mas antes disso eu tive 15 anos de Banrisul como analista de sistemas também. E antes disso eu trabalhei no comércio com meu pai, né? Então, além da gente ter... a pessoa tem que ter uma aptidão para trabalhar com pessoas, né? Quem é extremamente tímido sente mais dificuldade. Eu sou tímido, né? Mas a vida... A gente tem aquela aptidão de querer ajudar as pessoas, que eu acho que isso é uma coisa importante. E depois a vida foi me empurrando, né? Quando tu trabalha no comércio, a timidez não te ajuda em nada, né? E lá no tribunal, quando eu entrei, era tudo muito... Estava tudo nos momentos muito iniciais, né? Então, o tribunal tinha sistemas que eram desenvolvidos pela Procergs, eram sistemas mais antigos, encaixotados, né? Então, nós fomos desenvolvendo os próprios sistemas do tribunal, mas os magistrados e os servidores eles não eram obrigados a utilizá-los, então nós tínhamos que convencê-los a usar os sistemas, né? Porque existiam os da Procergs à disposição. E é óbvio, as pessoas sempre vão querer usar aquilo que elas estão acostumadas. Uma pessoa só vai mudar de um sistema informatizado para um outro novo se aquilo representar uma vantagem muito grande para ela ou se ela não tiver alternativa, né? Claro. Então é mais ou menos esse ponto que a gente está em relação à inteligência artificial. Então assim foi a vida lá no tribunal, implantar os primeiros sistemas. Depois eu passei por um segundo momento em que nós começamos a colocar a internet, né, o site do tribunal, e aí sim
daqueles sistemas que eram sistemas internos. Como eu comentei, a gente trabalhava com servidores e magistrados. Quando a gente colocou o site do tribunal no ar e os serviços, bom, aí sim nós começamos a lidar com as dificuldades do cidadão. O cidadão que para qualquer serviço mínimo tinha que se deslocar até uma sede do tribunal. O advogado que tinha que se deslocar até o tribunal para buscar uma jurisprudência ou para olhar um andamento do seu processo, né? Então, nós saímos de dentro do tribunal e entramos na sociedade. Esse foi o grande ganho da internet, né? De tirar os sistemas que executavam dentro das organizações e jogar eles para dentro do teu computador pessoal, né? O passo seguinte, que foi o dos aplicativos, que eu também vivi, ele já tira do computador e joga para dentro do celular. Então, a gente percebe que cada vez os sistemas vão entrando mais dentro da vida das pessoas e as pessoas começam a interagir cada vez mais com eles, né? Seguindo ainda nessa linha do tempo, né, que eu acho que é importante fazer uma recapitulação, né, não só da minha carreira, mas cada um que está assistindo o programa vai tentar se encaixar em algum ponto dessa linha do tempo, né? Nós tivemos a pandemia. A pandemia foi um salto em termos de... Foi um desastre, né? Um desastre de saúde, foi realmente um caos. Mas ela trouxe, por incrível que pareça, né, os viés, às vezes, nos traz alguma motivação para seguir em frente, né? Dentro do tribunal, foi o que empurrou, catapultou o uso do EPROC. Então, nós tínhamos o sistema EPROC, mas ele não era adotado para 100% dos processos. E, de repente, todo mundo está trabalhando dentro de casa, não tem como ir até um foro. O processo eletrônico foi a tábua da salvação. Sim. Então, adoção integral do sistema EPROC, catapultado por causa da pandemia. Aí a gente avança um pouquinho mais, vai ter uma outra tragédia, que é da enchente, né? Essa enchente já nos empurra para os processos em nuvem, porque a sede do tribunal estava inundada, né? Então, nós tivemos que colocar nossos sistemas em nuvem. E, mais ou menos paralela a isso, a adoção da inteligência artificial lá no tribunal. Então, hoje, lá, os gabinetes e gabinetes de juízes, desembargadores, eles já fazem as minutas dos seus votos utilizando ferramentas de inteligência artificial. Eu peguei já o finalzinho disso, né? Eu participei de todos os outros, de todas essas transformações, eu participei ativamente. Esta última da inteligência artificial, eu não participei em parte, né? Por uma decisão própria, mas não só, óbvio, né? Porque eu pensei, bom, eu já estou encerrando um ciclo no tribunal, eu não vou pegar um ciclo que está se iniciando, né? Enquanto que o meu ciclo pessoal está terminando lá. Mas é óbvio que o potencial da ferramenta é muito, muito visível, muito palpável, né? Eu vou aproveitar, então, esse gancho, né? Que é a chegada da nova tecnologia, vou chegar e vou começar uma nova etapa da minha vida. E tu também mudar o teu ciclo. Então é isso. Sim, não, ótimo. Mas aí que interessante isso, que agora tu estava falando e estava assim, passando um filmezinho, né? Tu falasse de usuários, né? Então, tu tem uma baita experiência, porque o que acontece? A gente tem clientes, né? A LM tem clientes advogados. Mas lá no tribunal, os teus usuários, tu tinha dois tipos. Os usuários internos, né? Que eram servidores, né? E óbvio, né? Os magistrados, enfim. Mas os advogados externos, porque quando o rolo estourava, eles, né? Sim. Vocês tinham que atender eles também. Então, já é uma... Então, aos poucos lá, nesses 27 anos, tu teve essa larga experiência também com o ambiente externo, não só dentro do tribunal. E isso é muito importante, que aí vem a pergunta seguinte para ti. O que tu acha, como transformar, né, essa linguagem da IA tão complicada para alguns, tentar humanizar um pouquinho, né, para conseguir realmente entrar dentro da cabecinha de cada advogado para descomplicar e ajudar eles nesse sentido? Sim. Mas essa pergunta é muito boa, né? E ela tem diversas respostas, né? Eu vou pegar um caminho e tentar responder por esse caminho. Como eu comentei lá no início, dos sites do tribunal, quando a gente botou os primeiros sistemas lá no tribunal,
as pessoas não sabiam nem o que era um Ctrl+C, Ctrl+V. Olha que coisa que hoje soaria como um absurdo. Pois né? é. Se tu tinha um determinado texto, tu tinha que digitar todo aquele texto. Se chegasse um outro processo com exatamente o mesmo texto, tu teria que digitar todo ele de novo. Parece impensável, né? Uma situação impensável. E se a gente subir um pouco no tempo, né? Hoje a gente nós temos consolidados 3 sistemas de processo eletrônico, tá? É o EPROC, o PJE, e tem um processo que pouca gente fala, um sistema que pouca gente fala, mas ele é importantíssimo, que é o sistema SEI, né? Que ele trabalha muito na área de processos administrativos. Quase todo órgão público tem um SEI adotado, né? Então é um tripé, né? PJE, EPROC e SEI. O PJE, se tu te lembrares das versões, as primeiras versões, tu dependia de instalação de Java, por exemplo. E aí, quando tu instalava a última versão do PJE, era um caos, porque tu instalava o PJE e outros sistemas que tu tinha instalado, então deixava de funcionar. Estourava tudo. Às vezes a pessoa deixava assim, não vou implantar essa última versão, aí deixava para o último minuto, lá no último botava e aí estourava alguma coisa. Né? E isso a gente consegue perceber ainda hoje em vários sistemas, né? Que tu tem um desespero, né? Tem uma versão nova de Windows, pelo amor de Deus, eu não quero, eu adoro meu Windows, né? Do jeito que ele está. A inteligência artificial, se tu pensar bem, não tem isso, né? Na verdade, em termos de tecnologia, eu acho que é o produto mais fácil de se utilizar de todos os que já... de todos os que apareceram nos últimos 30 anos. Né? O que tu precisa para usar inteligência artificial? Tu precisa pagar alguma coisa? Não. Né? Tu tem IA de grande qualidade gratuita. Não é o recomendável para uso profissional. Isso a gente vai conversar. Chegar depois. Né? Mas ele é de graça. Claro, nada é de graça, né? Bem, todo mundo entende o que é o de graça. É tão de graça quanto o Facebook, vamos dizer assim. Né? Não precisa instalar. Não precisa instalar. Se tu tem um computador razoável, um notebook com 2 telas, por exemplo, para quem quer trabalhar, né? Mas tu não vai precisar comprar esse notebook, porque se tu é um advogado, tu já trabalha com EPROC, tu já trabalha com PJE, tu já trabalha com SEI, tu tem este notebook e tu tem essas 2 telas, né? Ou tu tem só o teu notebook, trabalha numa tela, bom, tu tá habituado com essa limitação, né? Então não vai ser isso que vai te impedir de utilizar a IA. Então, ela está disponível, o equipamento tu tem, só precisa de uma internet, que todo mundo tem, né? Qualquer pessoa hoje em dia tem conexão com a internet. Então, é uma tecnologia que está aí. Tu só precisa usar. Né? Mas eu preciso aprender. Bom, mesmo que tu também não está disposto a investir nada. Eu não quero investir nada nisso. Não vou investir nem em aprendizado. Só vou investir meu tempo. O tempo custa, tá? As pessoas têm a ilusão de que não custa nada, né? Sim. O tempo tem o seu valor em dinheiro. Tu vai entrar no YouTube, na internet, tem os tutoriais que vão te ensinar a utilizar a inteligência artificial. Não, mas não é o melhor uso da inteligência. Sim, né? Tudo pode ser melhor. Mas mas pensa bem, qual é a outra tecnologia que apareceu nos últimos 30 anos que tu praticamente não tem que pagar nada, porque tu já pagou, né? Tu já pagou o computador, já pagou a conexão com a internet, tu vai utilizar e já vai obter ganho direto no teu trabalho. Não tem, né? Então isso é um ganho gigantesco. Então, não, e o que eu acho bem bacana, porque a gente vai aprendendo na prática, né? Isso que é legal, porque tu vai usar a inteligência artificial conforme o nicho, né? Do teu negócio. E ali tu vai treinando a IA, enfim, no teu nicho do negócio, e é legal, porque a cada dia tu aprende um pouco. Ela aprende contigo, mas tu também aprende com ela. Isso é muito interessante. E como a gente está nesse momento da explosão, né? Ou seja... A cada dia, cada semana tem uma novidade, né? Porque existem grandes empresas que elas estão disputando a primazia, né? Então, todas elas querem lançar alguma novidade. Não é à toa que esse é que essa tecnologia está simplesmente drenando, essa é a palavra correta, né? Está drenando todos os recursos financeiros e até de meio ambiente, né? Tem o lado B também, né? Na tecnologia. Tem um movimento até sobre esse lado B, né? Esse lado mais do medo, ele anda para e passo, né? Com o progresso, né? A gente não pode se omitir, não pode esquecer disso também.
E agora a grande questão, né? Muitos advogados acham, né, que a IA não é para pequenas empresas, né? Ou para pequenos escritórios de advogados, já que a gente está falando bastante aqui pro advogado, né? E acha assim, por que não? Porque pode ter um grande custo, eu também tenho que ter, além de um grande custo, de repente, mais funcionários para me ajudar sobre isso. Então, eu queria que tu desmistificasse um pouquinho isso para o pessoal de casa. Certo. Bom, em primeiro lugar, quando a gente fala em advogados, né, nós temos bancas de diversos tamanhos, né? Tem aquele advogado que atua sozinho, ou ele mais 1 ou 2 sócios, até 5 sócios, né? Isso é uma grande quantidade, né? Tu tem escritórios até 10 advogados e aí também tem escritórios com mais de 2.000 advogados, né? Então, para cada tamanho, tu vai ter um uso da ferramenta, né? E tu vai ter que investir mais nessa ferramenta, né? Então, não faz sentido, por exemplo, um escritório pequeno em termos de quantidade de pessoas trabalhando, né? Tem aquele vídeo que tu fizesse sobre o escritório boutique, né? Então, sim, aquilo é bem importante, ali sim, define bem algum escopo, né? Mas se tu pensar ali, logo no início, quando começou o uso de inteligência artificial, eram grandes escritórios que tinham poder financeiro de bancar a implementação da inteligência. Eu lembro que a gente foi num seminário, numa apresentação em que uma grande banca de escritório apresentou a sua inteligência artificial, né? Ah, é verdade. E nós ficamos ali, embasbacados, né? Olha ali, ela agenda reuniões, olha ali, ela sugere, ela faz minutas de processos, ela sugere melhorias, né? Bom, isso está ao alcance de todo mundo hoje, né? Verdade. Então, o mais importante, assim, vamos focar aqui no escritório dito pequeno, né? Como eu falei, pequeno em termos de quantidade de pessoas e de processos, né? Não na qualidade, né? A qualidade quem faz somos nós, né? Aquela diferença entre o escritório de massa e o escritório boutique, né? O que nós tínhamos antes? O escritório de massa tinha uma quantidade gigantesca de processos e por mais advogados que ela ia adicionando ao escritório, é impossível tu dar aquela atenção, né, mais dedicada àquele processo. Então, os escritórios pequenos tinham uma vantagem em relação aos grandes quando os advogados eles tinham um cuidado maior no seu processo. Percebes que com o uso da inteligência artificial essa distância diminui. Verdade. Né? Se tu tem uma ferramenta de IA que analisa cada um dos milhares de processos com o mesmo cuidado que um advogado individualmente estaria cuidando daquele processo, essa diferença entre escritório boutique de massa diminuiu, né, para quem adotou. Por outro lado, como a gente comentou, grandes escritórios dispõem, né, de grandes verbas para investir em tecnologia. Isso era um diferencial entre os pequenos escritórios. Isso também diminui, né, porque hoje em dia tu tem ferramentas à disposição de escritórios pequenos com valores baixos. Sim. Né? Então, é uma mudança na regra do jogo. Né? Aquilo que era uma vantagem para o escritório boutique já não é tão mais. Aquilo que era uma vantagem para um grande escritório também já não vale tanto. Né? Então elas meio que vão se... É uma mudança na regra do jogo. O que vai acontecer? Bom, mas eu sou um escritório pequeno e não estou adotando inteligência artificial. Então, tu está perdendo, né? Porque o escritório grande, de massa, ele está agora agindo com mais cuidado. Né? Com mais... cuidado é sempre uma palavra difícil, né? Mas vamos combinar. Se tu tem milhares de processos, né, para cada advogado, ele não vai conseguir... A fatia de tempo que ele dedica para cada um deles é menor do que aquele advogado que tem uma centena de processos, né? Sim. Mas com os de IA, eles conseguem melhorar nesse ponto. Então, o escritório pequeno, o escritório boutique, ele não pode se dar as costas para o uso da ferramenta, né? Ele tem que ganhar naquilo. Se ele perdeu de um lado, ele vai ter que ganhar do outro, né? Ele vai ter que ganhar com produtividade, ele vai ter que ganhar com qualidade. A gente não pode mais ficar naquele... O mundo está mudando e tu não pode ficar sentado lá esperando as coisas acontecer como eram antes, né? Aí tu me deu um ótimo gancho para o próximo questionamento. Opa. Que
exatamente isso que tu estava falando, sobre os pequenos, os escritórios boutique, vamos falar assim. A resistência. Qual é a resistência quando a LM chega nesse escritório pequeno, né, de advogados, né, e ele tem essa resistência, né? Por exemplo, de repente, ele não quer dizer muito bem como é que é a sua rotina, sabe? Diz assim, eu tenho medo, isso aqui eu faço, eu não quero que alguém que me substitua, ou que me substitua e não faça tão bem, né? Queria que tu falasse um pouquinho da tua vivência sobre isso. Sim, essa também é uma pergunta boa e ampla, né? Então, a gente pode também discutir isso sobre vários aspectos, né? Então, vamos primeiro falar isso sem usar IA, né? O que acontece? Existia uma época, vamos situar assim, em que as pessoas eram extremamente especializadas em alguma coisa. Então, o advogado cuida da área do direito, o perito vai cuidar da parte contábil, né? O administrador de empresas vai administrar e assim por diante, né? O que acontece? Esse período já não existe mais, né? É óbvio que os grandes especialistas existem, mas na maior parte das atividades humanas, né, nós não temos mais isso. Quando tu tem um processo, o advogado ele tem que conversar com o seu perito já desde o início, né? E não esperar lá para a fase de cálculos, né? Óbvio. Tem que isso é bastante óbvio, né? Se um advogado trabalha na área eu gosto de usar o exemplo de licitações, porque quem trabalha em serviço público vive isso o tempo inteiro, né? Se o advogado trabalha na área de licitações e o cliente dele é na área de obras, engenharia, por exemplo, de algum jeito ele vai ter que entender um pouco de engenharia, né, para poder ajudar aquela empresa de engenharia. Então, os conhecimentos eles vão se entrelaçando, né? A época do conhecimento container ela não existe mais, né? Sim. Então este é um aspecto, assim, né? Até me perdi na pergunta aqui. A gente começa a derivar, né? Não, é que eu tinha falado para ti assim, sobre a resistência dos advogados. Resistência, né? Resistência. Bom, resistência sempre teve, tá? Qualquer que seja. Bom, lá no início eu comentei, quando eu troquei do serviço público, né? Meu foco é serviço público, agora eu tô indo para a iniciativa privada. Essa transição não é tranquila, né? Não pensa que eu não tenho as minhas resistências, não pensa que eu também não entrei em estado de choque, não pensa que eu também fiquei pensando, será que não é mais negócio eu ficar mais alguns anos no serviço público? Eu tinha essa possibilidade, né? Mas a mudança dói, né? Mudança dói. A tal da zona de conforto, que é o chavão, ela existe, né? Sim. Então, se tu chega com a possibilidade, né? Eu vou utilizar... também tem uma outra coisa que eu vou falar de mim também, né? E espero que as pessoas que estão ouvindo aqui o nosso vídeo, elas consigam se identificar, né? Eu sempre fui uma pessoa que estudou, né? Eu gosto de obter conhecimento, eu li muito, eu gosto de ter um vocabulário interessante, né? E isso sempre eu tratei como um diferencial, algo que eu conquistei a duras penas, né? Muitas horas de leitura disso. E, de repente, qualquer um pode ter acesso ao mesmo conhecimento que eu tive muita dificuldade em obter, né? Batendo um papo com o ChatGPT, com o Gemini. E uma perfeita escrita, né? Perfeita escrita, exatamente, né? Quanto tempo as pessoas levaram para aprimorar aquela escrita, né? E, de repente, uma pessoa escreve lá um texto tosco, né? E rápido, porque é isso que ela quer, né? Ela lança as ideias ali e entrega para transforme isso num laudo, transforme isso num parecer, transforme isso numa petição inicial. E ele vai transformar, né, numa boa qualidade. Isso mexe com aqueles sentimentos básicos do ser humano, né? O primeiro, o ego. Muito. O ego. Porque isso que eu ia te dizer, eu acho que a primeira resistência que eu acho é exatamente isso que tu falou. Eu estudei tanto, eu tenho 20 anos, 30 anos de profissão, né? Então, como tu falou, eu só vou largar umas ideias e ele vai trazer um texto perfeito. Sim. Não, eu vou tentar fazer o texto perfeito. Mas como tu falou, hoje em dia, tempo, né, é dinheiro, né? Então, por que isso? Tu tem uma ótima ideia, deixa ela trabalhar ali para ti. Sim. Não.
Aí a gente já adentra na forma de como trabalhar, né, com IA. A pessoa que tem um ótimo texto, tem ótimas ideias, ela não precisa abrir mão disso, entregar para ela. Não, ela tem que usar a inteligência artificial como um trampolim, né, como algo que vai te impulsionar para um nível superior, né? Uma pessoa que tem ótimas ideias, mas não tem um bom texto, ela vai usar a IA para obter aquele bom texto, né? Uma pessoa que tem ótimas ideias e tem um bom texto, bom, ela vai usar a IA para aprimorar esse texto ou para outras coisas, né? Ela não deve abrir mão das aptidões dela, não deve encarar a ferramenta como um concorrente, né? E sim como um auxiliar. Sim. Acho que essa é a melhor maneira. Quem já trabalhou com inteligência artificial, vamos combinar, né? Quase toda tecnologia é isso aí mesmo. Ela está ali para nos auxiliar. A IA no ponto que está hoje, né? O futuro a Deus pertence, sabe-se lá o que vai acontecer, mas do jeito que está hoje, ela está ali para nos ajudar. Então, voltando, né, que então a gente vai derivando e conversando, mas então quando tu entra nesse escritório de advocacia, qual é a maior resistência que tu vê dos teus clientes? Tu tem muitas resistências, né? Mas em geral quem te chama para ajudar já venceu a primeira barreira, né? Já se deu conta de que precisa enfrentar, precisa encarar. E de novo, né? A gente está falando de escritórios que neste momento aqui que não entraram em contato, ou têm um contato básico com inteligência artificial e gostariam de aprimorar. Então, a primeira barreira foi vencida, tu já pediu ajuda, né? A segunda barreira, por incrível que pareça, é timidez até. Porque na medida que as pessoas vão olhando, vão usando, elas vão se dando conta da facilidade, né? De como é fácil, não precisa ter medo, né? Tu lança ali a tua ideia no modo chat e vai interagindo com a IA e ela vai te devolvendo as respostas e tu vai aprimorando teu trabalho, né? Então, depois tu tem que fazer incentivar as pessoas a seguir em frente e lapidar o conhecimento, né? Mostrar as técnicas de prompt, mostrar outras funcionalidades, outras ferramentas que cada uma das IAs te propiciam, né? Como tu vai automatizar alguns processos, como tu vai ajustar ela, configurar ela para ela ficar com a tua cara, né? Porque tu vai dizer quem tu é, qual é o teu perfil, como tu gosta de ter os textos, né? Quem está falando é advogado, né? Tu vai configurar ela. Uma das grandes preocupações é a questão de segurança, né? Porque a gente vê isso muito nas redes sociais. Redes sociais são amplificadores, né? Então, a gente vê muitos casos em que jurisprudência falsa foi introduzida numa petição, legislação falsa e assim por diante. Então, questões de segurança também é um medo. Na verdade, as pessoas elas combinam dois sentimentos, né? Do medo e a cobiça, né? A cobiça no sentido de eu quero produzir mais, né? E a questão do medo. À medida que tu vai usando, mas isso vai substituir o meu, né? Já está chegando o ponto que eu preciso me preocupar com essa ferramenta como algo que vai me substituir, né? Então, sim, a gente tem que vencer, né, essas duas grandes forças, né, que mais aparecem nesse momento aí nos escritórios, né? É o medo, a cobiça no sentido bom, de novo, né? Sim, sim. E a vontade de produzir mais, vamos dizer, né? Usar melhor essa palavra. O sentimento básico é esse, né? E a timidez quando a gente tem aquele medo, né? O medo no sentido de sentar, abrir o prompt, começar a trabalhar e à medida que trabalha vai vendo que é muito mais fácil do que se imaginava, né? Então é só sentar e começar. E eu acho que também a resistência de contratar também, né, uma empresa séria, porque a LM, por exemplo, né, que faz toda essa consultoria, as empresas têm essa resistência que sempre vê o profissional de serviços como um ônus, né? Então isso também é uma dificuldade, essa resistência também, porque como tu falou, aquele que já nos chama já passou por essas barreiras, mas tem aqueles de casa que estão nos ouvindo e tem essa vontade, mas eles ficam, meu Deus, isso aqui é muito caro, e como é que funciona? Então eles também têm essa resistência, né? Sim. Falando de advogados, assim, né, eles basicamente se encaixam na categoria autônomos, né? Então,
as pessoas precisam pensar mais como empresários. Né? Mesmo quando tu tem um empreendimento pequeno, tu tem que olhar aquilo como um empresário. Né? Então, quando tu contrata um serviço, tu tem que pensar não no quanto tu está pagando por ele, mas o quanto tu vai ganhar a partir do trabalho dele. Né? Por isso que tu tem que contratar profissionais competentes. Né? Se tu tem um cálculo, né, um processo, que tu imagina que tu vai ganhar 10 unidades monetárias, né, com esse processo, se tu trouxer uma empresa lá, tu vai trazer um contador, né, profissional, experiente, vai te cobrar 1 unidade monetária, mas no final das contas tu vai ganhar 13, né, a contratação desse profissional te deu um ganho de 20% ali, né, mais ou menos. Né? Quando tu pensa em inteligência artificial, não é diferente. Por exemplo, os custos... eu vou usar a internet... internet. Até a internet também, né? Mas eu vou usar a inteligência artificial grátis. Tu não vai pagar nada. E vou usar sem nenhum tipo de ajuda. Também, né? Continua não pagando nada. Isso a gente falou lá no início. Mas vou ter ganho de produtividade? Vai. Já te adianto que vai. Mesmo usando essa forma mais simples, tu vai. Mas tu pode ganhar mais, né? Por que não ganhar mais? Então, tu precisa de uma assessoria, né, de alguém que te ajude a usar melhor a ferramenta, o dinheiro, né, o custo, né, que esse custo envolve tempo de aprendizado e o valor que tu vai pagar para esse profissional, seja ele qual for, né, é um custo, mas tu tem que pensar que tu vai obter um retorno superior, né, e às vezes muito superior, né, porque a tua produtividade pode aumentar exponencialmente. Então isso que as pessoas precisam considerar, né, não é só o custo, olhar só a parte da saída de dinheiro, né? Você tem que pensar também que isso... É um investimento. É um investimento. Eu quero levar o meu escritório... Tu pode, de novo, né? Medo e cobiça. Né? O medo. Eu quero sobreviver. Esse é o primeiro instinto, né? Tá todo mundo usando, se eu não usar, vou ficar para trás. Né? Aí o outro sentimento de progredir, né? Eu não tenho medo, eu já venci o medo da sobrevivência, mas eu quero mais, eu quero produzir mais. Então... vai usar esse sentimento a teu favor. Né? Perfeito. Bom, nesse segundo bloco, então, para a gente fazer um fechamento, para o pessoal entender. Então, a gente tem várias ferramentas, né? A gente tem o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, o Claude, ou Cloud, não sei mais ou menos como é que se fala. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para a pessoa entender, né? Porque cada um tem uma forma, né, de se trabalhar, né? Tem modo free, o modo pago, né? Mas depois a gente toca na segurança. Mas para tu explicar um pouquinho. E já puxando um gancho, né? Que tem essas várias formas. E eu vejo que tem clientes que falam para mim, não, eu não uso nada disso. Porque eu vou lá no Google, só digito e o Google me ajuda. Né? Então... até o Google hoje já tem uma inteligência artificial sim, por trás. Sim, então, ninguém está escapando. Né? Bom, vamos falar então das principais IAs de mercado. São muitas, tá? Tem IA para todos os gostos. Né? As grandes empresas americanas, todas elas estão investindo pesadamente nisso. Né? Então, como eu falei no bloco anterior ali, a parte de inteligência artificial está drenando todos os recursos financeiros, intelectuais e até de meio ambiente. Né? Tudo está sendo canalizado para isso. Mas vamos ficar aqui, para quem está começando, né? A gente tem... Vou ficar com 4 ferramentas principais. Tá? Tem outras, mas vamos ficar com essa. ChatGPT, que foi a primeira a explodir, né? Foi a primeira IA de cada um de nós, né? Aquela que nós começamos. Tu tem o Gemini do Google, Copilot da Microsoft e o Cloud. Eu falo Cloud também porque é o que todo mundo fala, a gente não vai seguir contra a maré. Então, vou ficar com essas 4. Tá? Eu vou traçar um quadro rápido, né, para as pessoas se situarem. Bom, em primeiro lugar, essas são 4 ferramentas, elas têm motores, tá? Cada uma delas, porque à medida que os algoritmos vão evoluindo e eles vão criando novas versões das IAs, por exemplo, se tu olhares lá o ChatGPT, né, ela já tem ela já foi ao longo dos anos utilizando vários motores. Né? Então, é muito difícil tu dizer qual que é melhor, porque na semana que vem, o Gemini, por exemplo, hoje se tu acha que o ChatGPT é melhor,
na semana que vem, o Gemini lança um novo motor que vai superar aquele do ChatGPT. Então, a primeira dica, né? Não sai correndo atrás do que é o melhor, né? Escolhe uma e fica pelo menos ali 1 mês trabalhando com ela, né? Para poder extrair o máximo daquela ferramenta, né? Primeira dica, não sai tentando descobrir qual é a ferramenta melhor do momento e ficar trocando, né? Pulando de galho em galho. Então, essa é uma das formas, né, que tu pode trabalhar, né? Trabalha do jeito que tu achar melhor, mas a dica que eu dou é escolhe uma e fica pelo menos 1 mês trabalhando com ela. Então, vamos começar lá. O ChatGPT é uma ferramenta fantástica, né? E o Gemini também. Eu colocaria as duas mais ou menos no mesmo patamar de uso. Se eu tivesse que escolher entre uma das duas, aí o escritório tem que dar uma olhada para dentro, né? Eu já uso as ferramentas do Google para outras, né? Eu já uso o Gmail, eu já uso o calendário do Google, eu preciso do YouTube por alguma razão, né? Eu uso a nuvem do Google. Bom, se tu já usas as ferramentas do Google, então vai para o Gemini. Na hora de tu assinar o plano, até tu vai ter algum valor ali, um benefício em termos de valor. Copilot. Eu, por exemplo, eu uso muito o Gemini, tá? Porque exatamente por isso. Eu estou com o ambiente Google. Agrega os outros serviços. Então, é esse que eu uso. Copilot. Os ambientes corporativos usam muito o ambiente Microsoft. Né? Lá no tribunal, por exemplo, se usa o ambiente Microsoft e outras grandes empresas também. E quem não usa, por exemplo, o Office? Né? Quem não usa o Windows? Né? A grande parte dos advogados utiliza Office e Windows. Faz sentido usar o Copilot? Faz todo sentido. Né? Com o Copilot, tu vai ter todos os benefícios de uma ferramenta de IA. Né? Eu acho que ela é um pouco mais rígida do que ChatGPT e Gemini, mas tu consegue uma integração lá com o teu Outlook, se tu usa o Outlook, se tu usa o Word, se tu usa as ferramentas do Office. Então, o Copilot é uma boa opção, né, para quem já está inserido dentro do ambiente Microsoft, né? E o Cloud, que dentre essas 4, para mim, é a ferramenta, é a que eu mais gosto de usar. Ela trabalha muito bem com arquivos grandes. Bom, quem é advogado, né, um processo é um arquivo imenso, né? As outras ferramentas, elas têm têm mais dificuldade. Sim, sempre pensando naqueles planos básicos intermediários, né? Então, o Cloud trabalha muito bem com arquivos grandes, ele consegue analisar documentos, planilhas bastante desenvoltura, né? Ele tem o ponto negativo do Cloud e a questão dos tokens, né? Então, se tu tem lá o plano básico de R$100 por mês, né? Tu tem uma determinada quantidade de uso, que ela é boa, mas se tu larga um processo inteiro para ele, pede lá para ele analisar, né? Vai fazer um prompt bonitinho, né? Não vai só dizer assim, analise o processo, né? Isso aí a gente pode seguir adiante. Ele vai te consumir muitos tokens, né? E quando ele consome, ele chega num ponto que ele dá uma travada e diz, tu só vai poder voltar a trabalhar daqui a algumas horas, né? Então, essas 4 ferramentas, assim, dá para ter uma boa visão geral. Eu gosto de utilizar, eu utilizo 2, tá? Por exemplo, o Gemini e o Cloud, né? Então, eu começo pelo Gemini, né? Então, faço pesquisa, busco documentos, refino, uso o Notebook LM, que agora é Gemini Notebook, eu acho, ele mudou de nome recentemente. Quando eu tenho já uma quantidade substancial e consistente de documento, aí eu jogo para o Cloud, né? Porque daí a primeira etapa de processamento foi feita e daí eu deixo ele se virar. Então, essa é uma forma de trabalhar, por exemplo, usando essas 4 ferramentas. Perfeito. Bom, agora nós vamos falar de segurança. E se tu quer um prompt perfeito, só consultoria aqui com a LM, que aí a gente dá o prompt perfeito para vocês. Mas vamos falar, então, o último sobre a segurança, né? Acho que é bem importante a segurança dos dados, do usuário, como ele se precaver, né? Utilizando essas ferramentas, né? Porque muita gente também usa de forma free, né? Sim. Teria uma etapa anterior que eu acho que a gente pode ir mais adiante, talvez, né? Aí, se o pessoal de casa aí está gostando desse vídeo, aí coloca nos comentários qual assunto gostaria da gente aí a gente detalhar, volta. né? A gente volta. Com certeza. Se tiver interesse, a gente volta num novo vídeo, né? Isso. Mas até a qualidade dos prompts, né?
vou falar assim rapidamente também, né? Que, se tu usar o teu prompt, como tu usa o Google, né? Como o advogado ali comentou, no Google a gente faz uma pesquisa, larga uma frase, né? Se tu fizer isso também num prompt, simplesmente gere uma minuta, né? Responda esse e-mail. A IA ela vai tentar fazer essa tarefa da forma mais econômica possível para ela, porque se tu não configurou a IA do jeito que tu quer, né, explicando quem tu é, quais são as respostas, como tu quer as respostas, ela vai te entregar uma resposta rápida. Né? Então, configurar a IA é muito importante e fazer um bom prompt também, né? Então, um bom prompt, existem, mais uma vez, não existe uma única forma de tu fazer isso, mas uma das técnicas, por exemplo, né? Quando tu vai fazer um prompt, primeiro tu tem que dizer quem tu é, né? Para ela identificar. Eu sou um advogado que atua na área trabalhista, atendendo reclamantes, por exemplo, né? No início aqui da nossa conversa, eu me posicionei, né? Quem eu sou? Meu nome é José Maranguelo, eu trabalhei no Tribunal de Justiça, agora estou na LM. Eu me defini, né? Eu defini a minha persona. No prompt também, tu define a tua persona, né? Depois, né, tu vai estabelecer ali o contexto, né? Porque à medida que tu estabelece o contexto, tu vai obter uma resposta melhor. Então, se tu queres vamos lá, uma licitação, né? Como eu usei lá um exemplo, eu sou um advogado que atua com licitações, né? E aí tu vai dizer, usando aquele nosso exemplo lá da empresa de construção, tu vai dizer, eu estou atuando com empresa de construção civil, que participa de licitações, estabelece o contexto, né? Quando nós começamos a nossa conversa, a gente também estabeleceu um contexto, né? Escritórios de advocacia, de pequeno porte, né? Então, estabelecido o contexto, aí tu vai dar a tarefa que tu quer. No caso lá da licitação, a partir dos arquivos que eu estou anexando, né, estabeleça um comparativo entre as diversas propostas. Né? Tu quer lá, 3 empresas apresentaram propostas e tu quer ver como é que está a tua empresa em relação a essas 3. Então, tu vai pedir para ela pegar toda aquela documentação da licitação, pegar toda a documentação das propostas das empresas e vai pedir, excelente para o Cloud fazer, montar um quadro comparativo de todas as propostas. Então, eu estabeleci quem eu sou, eu estabeleci, né, a circunstância, o contexto, e eu estou dando a tarefa. A quarta é as restrições, né? E depois lá na questão da segurança, isso é muito importante. Por exemplo, nessa da licitação, tu pode pedir que a IA se atenha única e exclusivamente àqueles documentos que tu anexou, e não que ela vá buscar na internet documentos outros, né? E por fim, né, o último item seria a forma. Diz assim, gere um quadro comparativo no formato Excel, por exemplo, né? Então, tu estabeleceu a pessoa, tu estabeleceu o contexto, tu estabeleceu a tarefa, tu estabeleceu as limitações, tu estabeleceu a forma. Esse é um prompt completo, é muito diferente de quando tu simplesmente larga uma frase lá na IA. Sim, algo vazio. É algo vazio. Porque no momento que tu larga também algo vazio, tu propicia dele trazer coisas que não é... Exatamente, não é bem aquilo que tu queria. Exatamente. Né? Claro, aí o que acontece? Tu pode pegar aquele primeiro... Larguei uma frasezinha, ele te dá uma resposta. Sim. Aí tu vai refinando, isso é uma outra técnica. Tu vai refinando, até chegar onde tu quer. Né? Mas se tu faz sempre a mesma coisa, tenta fazer isso de uma forma organizada, né? Porque depois que tu fez isso pro primeiro, tu salva esse prompt lá na tua pastinha de prompts, né? E tu, uma próxima vez que chegar alguma tarefa parecida, tu já tem isso lá na tua pastinha de prompts. Ou, se tu usa isso lá no Cloud, tu cria um projeto, e aí é o passo 2, né? Tu vai, à medida que tu vai avançando mais, tu vai criar um projeto com aquelas especificações, e aí tu não vai precisar fazer esse trabalho de novo, né? Então, tu ganhou. Então, agora, né? Fazendo essa etapa, chegando lá na parte da segurança. Vamos lá. Quando tu já chegou nesse ponto, né? Tu já tem um prompt preparado. Né? Quando eu falei ali nas restrições, né? Lá no 4º item, para quem trabalha como advogado, ali nas restrições tu vai tomar os cuidados de segurança. Né? Então, tu vai dizer... para cada jurisprudência juntada ao processo, né, indique, estou dando um exemplo, né, lá no teu prompt, indique o tribunal,
o órgão julgador, o relator, a data de julgamento, né? E indique a origem, né? A fonte dessa jurisprudência juntada. Aí tu vai dizer, por exemplo, não crie jurisprudência, não crie processos, né? Parece, sim, tão simples, né? Tu tem que dizer como tá dando instruções para um profissional que chegou hoje no teu escritório, né? Então, tu estabelece lá que tu não quer criação de jurisprudência, vai dizer que todas as jurisprudências, doutrinas juntadas lá na tua petição, tu quer que a IA te entregue a fonte, né? Outra questão de segurança que se fala muito na internet hoje, a questão dos prompt injection, né? Que aconteceu, acho que foi no TRT, né? Que um advogado inseriu na sua petição um comando para que a IA do tribunal, né, não levasse em consideração determinadas coisas, né? Isso é uma inserção, uma injeção de um prompt dentro de um documento, né? Então, sim, é óbvio que o advogado não vai fazer isso, né? Isso a gente não precisaria nem estar falando em termos da pessoa inserir isso. Por quê? Os tribunais já estão preparados para isso, eles vão pegar, então não adianta querer tomar um atalho, né? Não vai dar certo, os tribunais estão inseridos. Mas nós mesmos também temos que nos prevenir, porque como escritório de advocacia, a gente recebe documentos de terceiros, junta eles no nosso processo, encaminha eles para o tribunal, cabe a nós revisarmos também. Sim. Né? Então, é importante lá receber os documentos, pede para a própria IA fazer uma análise, né, desse documento para verificar se tem algum prompt, né, injetado ali. Né? E também já dá o comando lá dentro do teu prompt, né, naquela área de restrições, né, pedindo para ele para ele ignorar esse tipo de comando, mas eu até diria assim, ó, indique, né, não só ignore, me mostre onde está, né, para que a gente possa tomar alguma providência. E tem técnicas também que num vídeo mais avançado a gente pode explicar para te melhorar, né, para tu impedir isso. Em termos de segurança, é bem relevante, é bem importante, é uma das preocupações, é um dos medos que nós comentamos lá adiante, né? E tem, assim, ó, mas a pessoa não vai se travar por causa disso, né? Ela só tem que adquirir o conhecimento para enfrentar e para não cair nessas armadilhas. Né? Então tá, então quero agradecer a tua participação, o Bom, mimosinho, passa rapidinho, o mimosinho da LM. Muito obrigado. E eu queria que tu falasse pro pessoal de casa tuas últimas considerações e também dar os contatos da LM, nosso site, né, e-mail, para quem quiser contratar nossos serviços, né? Bom, minhas considerações. Como a gente falou ao longo de todo esse vídeo, a tecnologia está aqui, já está à disposição. Ela vai, com certeza, te trazer ganhos de produtividade. Não tem por que o escritório ficar com medo de utilizar, não tem por que ele ficar para trás. Né? As pessoas elas precisam enfrentar seus medos e tu enfrenta esses medos através de parcerias, de pessoas que já trilharam este caminho e que podem te ajudar a implementar, né, a tecnologia, porque não é só tecnologia, é uma forma de tu enxergar os problemas, né? Tu tem que ser mais analítico e a partir desta proposição analítica, né, utilização da inteligência artificial, ela é simples e a gente está à disposição, né? Nós estamos aqui para ajudar vocês, aos clientes da LM, aqueles que já nos conhecem por todos os contatos que estão aí no nosso site, né? Entre em contato conosco para a gente planejar a melhor forma de auxiliá-los aí a ultrapassar essa barreira, essa nova fronteira, né? Do uso da inteligência artificial no direito. Então tá, mais uma vez obrigado, José. Então tá, o pessoal de casa é laranja.website ou entre em contato com o nosso e-mail, contato@laranja.website e nosso Instagram, @laranjamaranguelo, né? E também aqui no nosso YouTube. Compartilhe com seus amigos, dá um like no nosso canal, né? E se inscreva, né? Não se esqueça. Então tá, até o próximo podcast da LM.